Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado. Esse é o 5º vídeo sobre o tema que nós estamos discorrendo, apostasia. Dentro desta série, aprendemos a sua origem centralizada no pai da apostasia, a saber, o inimigo das nossas almas, o diabo e a antiga serpente. Logo após nós estudamos o seu significado, observamos alguns exemplos de apostasia pessoal e coletivas na Bíblia Sagrada e analisamos alguns fatores possíveis que podem levar um crente, uma vez professo, ao desvio e abandono da fé. Agora nós iremos estudar os problemas que os que se desviam da fé trazem ao Evangelho, a obra de Deus. Olá, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Marcelo Rico. Este é o nosso canal Princípios da Fé, que apresenta diversos estudos bíblicos para o seu crescimento na fé e na graça. Se ajunte à nossa comunidade, se inscreva no canal, nos fortaleça a propagar o Evangelho do Reino de Deus e ative o sino para receber novos vídeos a toda semana. E se você gostar, deixe o seu like, uma sugestão de algum tipo de doutrina que você queira se aprofundar. Foram muitas as dificuldades que a igreja primitiva enfrentou na sua trajetória. Desde o seu nascimento e crescimento, nós a observamos em uma sarça ardente de profundas perseguições, mas sem serem consumidas, é claro, porque Deus está no meio dela. Avançando em meio às dificuldades, os nossos irmãos testemunharam por suas próprias vidas expostas ao perigo dos insanos desejos de violência desses perversos perseguidores. Por confessar o Evangelho, o sangue de muitos santos foram derramados para serem a semente da igreja e um memorial de bravura, nos dando assim o exemplo de fé. Estas perseguições são descritas na Bíblia de perigos de salteadores, perigos das nações, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, 26. E esses perigos, na verdade, sintetizam as dificuldades para efetuar as obras missionárias com poder e autoridade do reino de Deus. Além dos gentios, que no tempo eram os tiranos imperadores de Roma, os fariseus causaram um grande desgaste à nova comunidade implantada por Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nem mesmo com feitos sobrenaturais diante de seus olhos foi poupado. Prendendo-o, julgando-o como um criminoso herege, o entregaram nas mãos dos gentios romanos, para ser então crucificado. Suas perseguições são vistas nos evangelhos e continuada no livro de Atos com a morte de Estevão, que no caso foi o primeiro mártir, dando assim o início de um despertamento profundo de ódio contra a obra de Deus. Quando a comunidade cristã de Jerusalém foi perseguida, nossos irmãos que se converteram com as pregações e testemunhos dos apóstolos foram forçados a viajarem para os confins da terra. Em muitas regiões ao redor de Jerusalém haviam pontos de encontro dos ortodoxos judeus, denominados na Bíblia de sinagogas. E esses zelosos seguidores dos escritos de Moisés, ao verem o grande crescimento numérico desta nova comunidade, simples e humilde, investiam assim todos os seus esforços para pôr fim à sua existência. Os grandes líderes e pastores deste tempo se dedicaram ao máximo muito para que a nova aliança fosse confirmada sobre a lei e os seus costumes. Concílios foram realizados para esclarecer a suficiência do poder da graça revelada em Cristo Jesus. E observamos isto em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja primitiva, e em algumas cartas, epístolas que foram escritas às igrejas que estavam sendo bombardeadas com os ensinamentos da lei, a exemplo, a carta escrita à igreja de Gálatas, que já estavam quase caídos da graça por quererem ainda observar também os costumes do Antigo Testamento.
Tudo isso, na verdade, era já esperado por Cristo e por todos os fiéis, porque está escrito na palavra de Deus: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E outra vez Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para que assim a gente tenha bom ânimo, pois como ele venceu, nós também venceremos o mundo. Mas a verdade é que isto não se compara com a ação traidora de muitos que, de dentro da própria comunidade cristã, surgiram. Em 1 João capítulo 2,19, o apóstolo disse: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Esses começavam muito bem no Evangelho e promissoriamente pareciam que ia dar muitos e muitos frutos, mas infelizmente no decorrer da sua trajetória se perderam do santo caminho, desviando-se da fé, entregando-se às imoralidades do mundo e aos pensamentos contrários ao genuíno Evangelho de Cristo. E além desses desistirem da fé, passavam então a lutar contra o reino de Deus e abertamente expressavam uma profunda rejeição àquilo que uma vez seguiram. O apóstolo Paulo, preocupado com a vida espiritual de seu filho na fé Timóteo, exortou ele à perseverança e o instruiu assim então a detectar esses desviados da fé, esses apóstatas que tentavam deturpar o Evangelho de Deus com as suas doutrinas e pensamentos heréticos. Essas instruções, na verdade, faz parte de uma antiga preocupação que Paulo levava consigo dentro de si a igreja de Éfeso, pois alguns anos atrás, se nós observarmos, o apóstolo Paulo alertou os anciões dessa igreja de Éfeso, dizendo: olha, olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esses lobos cruéis são os apóstatas, os impostores que, movidos por ambição de poder, dinheiro, reconhecimento e glória do homem, perverteram assim então os ensinamentos do reino de Deus, introduzindo filosofias, ideias humanistas, ocultismo, espiritismo, misticismo, gnosticismo e muitas outras doutrinas de demônios, com uma boa aparência à vista dos novos na fé. Esses falsos irmãos, eles não eram ignorantes acerca da fé genuína. Eles eram homens que desviaram-se da verdade e perverteram a fé de muitos na igreja. Além da apostasia teológica, todos eles voltavam-se então à escravidão do pecado e da imoralidade, infringindo assim os padrões revelados da santidade do Senhor. O maior objetivo deles era, na verdade, deturpar, falsificar todo o conceito teológico deixado pelos apóstolos, rejeitando assim então abertamente os conjuntos doutrinários concernente à salvação. Suas oposições eram centralizadas veementemente na encarnação, na vida, paixão, na morte, na ressurreição, na divindade de Cristo Jesus, que uma vez assim corrompida no pensamento e no conceito de uma pessoa, abre então caminho para a introdução de doutrinas demoníacas. Mas vale lembrar que a todos esses esperam tão somente um juízo divino. Em nome de Jesus Cristo, espero que você tenha entendido este breve estudo. Não perca o próximo,
para que você possa ter um entendimento completo sobre este tema que nós estamos desenvolvendo em nosso canal. Que Deus ilumine todos os seus caminhos e pensamentos e que te firme cada vez mais na graça e na fé do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.